Boa noite a todos. Vamos começar nossa aula sobre o direito constitucional. Mais um tema que nós vamos trabalhar. Essa aula é o poder constituinte. Então, o poder constituinte, ele é o poder que permite a criação de uma Constituição ou permite a reforma de uma Constituição. E aí é interessante ver que ele tem a classificação de poder constituinte originário, quando ele cria uma nova Constituição. Então, nós, no Brasil, nós tivemos várias constituições. Constituição de 1824, Constituição de 1890, de 1891, e assim sucessivamente, foram várias, a gente vai ver uma a uma delas. Para se criar uma Constituição, ela necessita justamente do exercício do poder constituinte originário. O poder constituinte originário, portanto, ele é considerado inicial, porque é aquele que instaura essa nova ordem jurídica, rompendo por completo a ordem jurídica anterior. O que isso significa, né? Que toda aquela ordem jurídica inaugurada pela Constituição anterior, ela fica ela fica superada pela nova ordem constitucional. Então agora, a Constituição, como está no topo do ordenamento jurídico e ela está sendo a norma jurídica mais importante de um determinado estado, ela então, ela dita normas agora, ela dita padrões, ela dita princípios e que às vezes a legislação surgida durante as constituições anteriores, podem não ter percebido esses princípios, podem não ter obedecido esses princípios, ou pior, né, podem ter violado algum desses princípios. Então, o poder constituinte originário, quando ele se manifesta, é justamente quando ele cria uma nova Constituição. O nosso exemplo mais recente da concretização desse poder constituinte originário foi a Constituição de 88. Então, quando foi promulgada a nossa Constituição de 88, ela foi promulgada e dita daqui para diante essa nova ordem constitucional. Está aqui a nossa Constituição de 88, ela foi objeto de uma Assembleia Constituinte, a gente já viu que ela foi promulgada, não foi outorgada é quando ela é imposta, né. Nós tivemos essa última Constituição, ela não foi outorgada, ela foi promulgada, ou seja, ela entrou de forma democrática dentro de uma Assembleia Constituinte, e quando se inaugura uma nova ordem constitucional, você imagina que vários setores, da sociedade brasileira precisam ser regulados. E aí, as regras daqui para diante são regras novas. Isso é o poder constituinte originário. O poder constituinte originário é aquele que inaugura uma nova ordem jurídica. Geralmente acontece em momentos de ruptura, como revoluções, ditaduras, tomada de poder, ou também pode acontecer de modo pacífico. A, a, uma determinada sociedade entende que aquela Constituição precisa já cumprir o seu papel, precisa agora de uma nova Constituição e decide fazer, uma nova Constituição. Mas, via de regra, acontece, de forma, abrupta, né, quando o Estado, precisa instaurar uma nova ordem, e aí é que se faz, sentir a necessidade de usar esse poder constituinte originário, né. O poder constituinte originário, portanto, quando ele é
verdadeiro, quando ele é inicial mesmo, é é quando ele estrutura o Estado pela primeira vez. Por isso que ele se chama de poder constituinte originário histórico. Acho que está destacado aqui, ó, histórico. É quando se cria pela primeira vez. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Tá dando para enxergar ou não o slide? Tá? Tá, professor? É, Tá. A letra está um pouquinho pequena, mas dá para ver, sim. dá pequeno, né? Eu tentei aumentar aqui, mas não consegui. Aí, Mas dá para ver, professor, dá para ver. dá para Não se ver, né? preocupe. Dá. E aí, então, o poder constituinte originário histórico é esse que inauguram pela primeira vez o Estado. E o mais comum de acontecer é o poder constituinte originário revolucionário, que é aquele que não é pela primeira vez, mas é que instaura uma nova ordem e rompe com a ordem jurídica anterior. Entendeu? E inaugura uma nova ordem. Então, esses poder constituinte, quando ele é revolucionário, ele geralmente é utilizado desta forma. Além do poder constituinte originário, a gente tem o poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado, ele é menor, vamos colocar assim, do que o poder constituinte originário. Se eu considero, aqui eu vou voltar aqui, ó, poder constituinte originário. Se eu considero o poder constituinte originário aquele que inaugura uma nova ordem jurídica, pela natureza, ele é um poder ilimitado, ele é um poder pleno, ele pode regular tudo de um Estado. Ele pode basicamente regular todos os setores da vida da sociedade no Estado em termos de uma Constituição. Qual é o efeito disso? É porque nenhuma norma infraconstitucional pode ir contra a Constituição, a gente já viu isso. Então, estar regulado na Constituição, um determinado tema, traz para esse tema um status muito importante, porque não pode ser contrariado por uma lei inferior. Ou não pode ser contrariado sequer pelo poder constituinte derivado. Então, o poder constituinte derivado, ele é inferior em relação ao poder constituinte originário. E como é que o poder constituinte derivado se manifesta? Lembra bem, né? O poder constituinte originário é aquele ilimitado, que pode tudo. Ele está inaugurando uma nova ordem constitucional. O poder constituinte derivado, ele é diferente. Ele não inaugura uma nova ordem, mas ele pode reformar a Constituição, fazer uma reforma constitucional. Ele pode revisar a Constituição, o poder constituinte revisor, ou ele pode ser o poder constituinte decorrente. O poder constituinte decorrente é aquele que os estados podem exercer também o poder constituinte. Então, os estados também podem criar constituições. Então, o estado do Piauí tem a sua constituição. Deixa eu ver se eu acho aqui no Google. Constituição do Estado do Piauí. Constituição estadual, tá aqui, ó. Leis estaduais. Repita, por favor, ele pode reformar? O poder constituinte reformador está aqui no slide, né? O poder constituinte decorrente, perdão, o poder constituinte originário é aquele que instaura uma nova ordem. O poder constituinte derivado é aquele que não instaura uma nova ordem, mas ele pode mudar algumas partes da Constituição. E aí ele vai se dividir entre poder constituinte reformador, quando ele pode reformar a Constituição, o poder constituinte decorrente, quando ele dá poder aos estados para criar a sua própria Constituição, ou ele pode ser o poder constituinte revisor, quando ele pode mexer na Constituição e revisar a Constituição. Nós já conversamos aqui sobre a Constituição brasileira e a gente já viu aqui
que foram objetos de emendas constitucionais normais. Aqui, essas emendas, quando você clica aqui, você vai para o quadro das emendas constitucionais. Então, nós já tivemos 134 emendas constitucionais, poder constituinte reformador, fazer emendas constitucionais, e o poder constituinte revisor, poder constituinte derivado revisor. Ele faz a revisão da Constituição. Então, por isso que a gente tem aqui as emendas constitucionais de revisão, está escrito aqui, ó, emendas constitucionais de revisão, exercício do poder constituinte derivado revisor. E nós temos as emendas constitucionais sem o adjetivo de revisional, né? Essa aqui é as emendas constitucionais comuns, as emendas do poder constituinte derivado reformador. É o poder que ele tem de reformar a Constituição. Então, nós temos três poderes constituintes, três tipos de poder constituinte derivado: reformador, que é aquele que pode reformar a Constituição através das emendas; o poder constituinte decorrente, que é aquele poder que os Estados membros da Federação têm para fazer a sua própria Constituição; e o poder constituinte revisor, que é para revisionar a Constituição, revisar a Constituição. Nós temos já exercício prático dos três. O reformador são essas aqui, ó, são essas emendas constitucionais aqui, é o uso do poder constituinte derivado reformador. Tá? Poder constituinte derivado reformador. O poder constituinte derivado reformador, ele, o que ele vai fazer, né? Como o nome já diz, ele vai reformar a Constituição, ele vai reformar através das emendas. E nós tivemos vários exercícios dele, né? Vários usos dele na nossa história recente da nossa Constituição de 88. Nas outras também não foi diferente, né? Então, quando é que se usa, né? Quando se quer reformar a Constituição em algum ponto, quer mudar algum artigo, quer mudar algum dispositivo normativo, enfim. Esse é o reformador. Tá? Como é que a gente reforma a Constituição? Como é que a gente emenda a Constituição? Nós trabalhamos isso, teve até a questão que caiu na prova, né? Nós trabalhamos essas questões das emendas constitucionais quando vimos o artigo 60. Né? O artigo 60 da nossa Constituição, ele diz como é que a nossa Constituição é emendada. Então, precisa de 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado, precisa do presidente da República, ou da assinatura de mais da metade das Assembleias Legislativas da República Federativa. Uma vez essa PEC tramitando no Congresso, a gente tem lá um quórum de votação diferenciado. Ela vai ter que ser submetida 2 vezes, que é em 2 turnos que eles chamam, né, em cada casa, e em cada uma dessas votações tem que ser aprovados por 3/5 dos seus membros da casa, né? São os membros da casa. Não são os membros presentes da sessão, não são os membros da casa. Inclusive, a questão da prova falava isso, né? Que eram os membros presentes na sessão, né? E não é isso que a Constituição fala. A Constituição fala 3/5 dos membros da casa. Marquei errado. Eu vi lá, professor, que você colocou a pegadinha mesmo do concurso, né? Dos membros presentes da sessão, não é dos membros da casa. O artigo 60, botando aqui na nossa Constituição. Por isso é importante ler o texto da nossa Constituição, que ele como a gente não vai conseguir ver artigo por artigo, destacando os artigos essenciais, né, de leitura obrigatória, já falei vários, né, artigo 5º, artigo 3º, e por aí vai. O artigo 60 é um deles, né, que é de leitura obrigatória, e ele fala aqui, né, como é que você usa o poder constituinte derivado reformador.
né? Como é que você usa ele? Bom, você usa de acordo com o artigo 60. Precisa de 1/3 dos membros da Câmara, 1/3 do Senado, precisa do presidente da República, precisa ou da metade das assembleias, mais da metade das assembleias legislativas. E uma vez essa PEC está em tramitação, ela, como diz aqui, ó, a proposta vai ser discutida e votada em cada casa em 2 turnos, considerando aprovado se obtiverem em ambos os turnos 3/5 dos votos dos membros da casa. Tá? Então, não é dos membros presentes à sessão, é dos membros da casa. Então, quando você tem esse ambiente, né, conseguiu o quórum de iniciativa. Isso aqui se chama quórum de iniciativa, né, que é quem pode ter a iniciativa de apresentar essa PEC. E conseguiu aqui o quórum de aprovação, então você tem ali a emenda constitucional posta e já em vigor. E aqui a gente vê, né, bem aqui, no site do Planalto, tem esse quadro com todas elas. Excelente. Se eu abrir uma delas aqui, ó, você vai ver que são alterações pontuais na Constituição. Aqui ele põe a ementa, né, do que se trata, né? Nesse aqui ele diz que impõe aos partidos políticos a obrigatoriedade de aplicar recursos financeiros para a candidatura de pessoas pretas e pardas, estabelece parâmetros e condições de regularização de financiamento e débito do partido e reforça a imunidade tributária dos partidos prevista na Constituição. E aí pronto, aqui é um texto de uma emenda. Ó. Eles pegam a emenda constitucional 133 de agosto de 2024, ela tem o seguinte texto, né? As mesas da Câmara e do Senado, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Isso aqui é um exercício concreto do poder constituinte derivado reformador. E aí, o texto é mais ou menos assim, ó. Esta emenda impõe aos partidos a obrigatoriedade de aplicação dos recursos financeiros e tal. Aí ele diz assim, ó, o artigo 2º, que é aí, no artigo 2º dessa emenda constitucional aqui, específica, é que vai começar a mexer na construção do texto, né? Ele mexeu aqui, ó, o artigo 17 da Constituição passa a vigorar acrescido do parágrafo 9º. A gente já falou que esse símbolo aqui chama-se parágrafo, né? Então, o artigo 17 da Constituição passa a ser acrescido do parágrafo 9º. Então, o que eles fizeram no artigo 17? Eles acrescentaram um parágrafo. Já tinha 8 parágrafos e eles agora acrescentaram o 9º. E aí eles colocam uma estética para não ter que reescrever de novo o artigo 17 todinho de novo, eles usam essa técnica aqui de botar essas reticências aqui, entendeu? Para lembrar você que não mudou. O artigo 17 tá tudo ok, mas quando muda, ele bota aqui, ó, e aí mudou, ele acrescentou aqui, ó. Então, do artigo 17, como tem essas reticências aqui, então a gente imagina que do artigo 17 ao parágrafo, até o parágrafo 8º, tá tudo intacto, não foi mexido em nada. E aí acrescentou o parágrafo 9º, que diz assim, dos recursos oriundos do Fundo Especial de Campanha, do Fundo Partidário, destinado às campanhas eleitorais, os partidos devem obrigatoriamente aplicar 30% em candidaturas pretas e pardas, nas circunscrições que melhor atendam os interesses e estratégias partidárias. Bom, isso aqui é para incentivar, né, a campanha, o financiamento de campanha de pessoas pretas e pardas. Então, acrescentou esse parágrafo 9º. Esse tá de azul aqui é um link, né? O site do Planalto é bom por isso, ele é cheio de links que você pode ir direto para o texto. Então, você clica aqui e ele vai para lá, ó, para o texto, ó. Ele vai para lá para o texto, ó. Tá aqui o artigo 17 da Constituição. Ele é bem grande, né, esse artigo 17. Ele fala dos partidos políticos. Já foi mexido várias vezes, né, esse 17. Eu sei que foi mexido várias vezes porque, ó,
No site do Planalto também aparece quando foi mexido, quando foi riscado, quando foi alterado por uma emenda constitucional. Então, olha, só para ter uma ideia, esse artigo 17, ele diz assim: é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardado a soberania nacional, o regime democrático, o pluralismo político, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade de governo estrangeiro ou subordinação a este, prestação de contas à justiça eleitoral, funcionamento parlamentar com a lei. Bom, esta aqui são os princípios, né, que regem os partidos políticos. E aí, nos parágrafos, ele começa a detalhar mais coisas, né? Aí você observa que foi mudado várias vezes, ó. Essa redação original do parágrafo 1º, que era da Constituição de 5 de outubro de 88, essa redação aqui, ela já foi mudada no ano de 2006, quando uma emenda constitucional, está escrito bem aqui, ó, redação dada pela emenda constitucional número 52, quando uma emenda constitucional já mudou ele. Então, ele mudou do original, que era esse, para a redação da emenda. Só que ele mudou de novo, né? Em 2006 ele tinha mudado desse jeito, e em 2017 ele mudou de novo, e a redação atual dele é essa daqui, ó. Como é que eu sei que é a redação atual? Porque no site do Planalto não está arriscado, igual essas aqui, ó. Então eu consigo, por isso que eu indico sempre, quando você quiser ler o texto constitucional, você leia no site do Planalto, que ele está mais atualizado, é o texto mais atualizado. E, olha, aqui consta quando foi feito por uma emenda, né? Emenda Constitucional número 97 de 2017. E assim sucessivamente, ó. Todo o texto constitucional que você observar que ele está assim, ó, é porque ele foi alterado por alguma emenda constitucional. Emenda constitucional do Poder Constituinte e Reformador. Até essa nova agora, de 2024, que acrescentou o parágrafo 9º, do jeito que a emenda lá falou, né? Acrescentar o parágrafo 9º. Aqui, ó, a emenda constitucional 133, e aí você vê aqui o próprio site do Planalto, ele já diz, incluído pela emenda constitucional 133, de 2020. Aí, professor, se for alterado, exemplo, 10 vezes, 10 vezes eles vão riscar e vão avisar direitinho e colocar a atual seguinte, né? Isso, no site do Planalto, vai tá assim, né, vai estar desse jeito. O site do Planalto, toda vez que você entra pelo site do Planalto, você consegue ver essas alterações, foi riscado. Se você comprar uma Constituição, por exemplo, se você comprar um texto da Constituição, você não vai ter essa facilidade. Por quê? Porque só vai estar atualizado até o dia da edição, né? Só o dia da edição, até o dia da edição. E aí você tem que comprar de novo ano que vem e sucessivamente ano que vem de novo, porque todo ano tem alteração, via de regra, tem alteração. Então, a vantagem do eletrônico, do online, é que você consegue acompanhar o texto atual, né? Ah, entendi. Top. Então, o poder constituinte derivado reformador é esse, do artigo 60, de fazer emendas constitucionais. Poder constituinte revisor é também de fazer emendas constitucionais, só são aquelas emendas de revisão. Aquelas emendas que, se você abrir aqui, a página da Constituição, no site do Planalto, está aqui. Emendas constitucionais de revisão. O uso deste poder, né? Poder constituinte derivado revisor. Ele foi exercido, se você abrir aqui essa lista, ela vai mostrar. Ele foi exercido 6 vezes no Brasil, né? Porque a própria Constituição falava que 5 anos após a promulgação, ela deveria passar por uma revisão. E, dito e feito, 5 anos depois da promulgação, ela passou por um processo de revisão, e desse processo surgiram 6 emendas constitucionais de revisão. E de lá para cá, as emendas constitucionais normais. Então, esse é o poder constituinte derivado revisor. Poder constituinte derivado decorrente é o poder de cada estado criar a sua Constituição. Deixa eu ver se eu acho que é a Constituição do estado do Piauí.
Abrir aqui, ó. Constituição do Estado do Piauí. Não consigo abrir. Ah, Assembleia no site da Assembleia, com certeza tem, né? Constituição do Estado do Piauí. Cadê? Onde é que eu baixo ela? Deveria estar mais fácil. Ah, tá aqui, ó. Baixou em PDF ela. Se você quiser ler, né? A Constituição do Estado do Piauí, ela tá aqui, né? Constituição do Estado do Piauí. Qual é a utilidade de um Estado membro fazer uma Constituição? Bom, são várias, né? Porque a Constituição ela é a norma base para organizar um Estado, tanto o Estado República Federativa do Brasil quanto o Estado membro. Ele precisa ser organizado porque o Estado membro ele tem poder executivo, ele tem poder legislativo, ele tem poder judiciário. Isso numa federação acontece. Tanto a União tem poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, quanto os Estados-membros também têm poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Então, como é que você organiza esses poderes? Quantos desembargadores tem, por exemplo, no Tribunal de Justiça? Como é que o Tribunal de Justiça se organiza? Quantas integrantes vão estar na Assembleia? Quais são como é que se organiza a questão tributária? Como é que organiza a administração do Estado? Então, normas que tem na Constituição Federal geralmente são, como é que diz? Reproduzidas dentro da Constituição estadual. Era até uma coisa curiosa sobre essa questão, né, de normas do poder constituinte derivado decorrente, né, que é esse poder das dos Estados-membros fazerem constituições. Que é um caso curioso que aconteceu com relação a normas de repetição obrigatória. Tem algumas normas que estão na Constituição Federal que, obrigatoriamente, quando o Estado for criar a sua Constituição, ele tem que replicar. São normas de repetição obrigatória. E tem outras normas que não são de repetição obrigatória. E uma dessas discussões era se o preâmbulo, que a nossa Constituição Federal, olha, se você olhar aqui, ela também tem um preâmbulo. Ela tem um preâmbulo. Antes de começar os artigos mesmo, a parte dos artigos, começa aqui, ó, artigo 1º, artigo 2º e tal, tem o preâmbulo. O preâmbulo é meio que uma abertura, né? O preâmbulo ele inaugura o texto constitucional, ele prepara o leitor para saber o que o leitor vai encontrar. Então, olha, por exemplo, no nosso, né, da nossa Constituição Federal, da Constituição de 88, ele diz assim, o preâmbulo, olha, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Pronto. Prepara o leitor para saber o que ele vai encontrar, né? Então, você sabe de qual era o sentimento que esses congressistas estavam imbuídos, né, na hora deles redigirem o texto constitucional que começa aqui, né, no artigo 1º, artigo 2º e assim sucessivamente. Aí teve uma discussão se no poder constituinte derivado decorrente, os estados, quando fossem fazer a Constituição, se eles tinham que repetir essa frase bem aqui, ó.
porque a nossa Constituição diz sobre a proteção de Deus, né? Nossa Constituição diz sobre a proteção de Deus. E aí, teve uma discussão no Supremo se essa norma, chamada preâmbulo, era uma norma de reprodução obrigatória para os estados também. Então, quando o estado fosse fazer o seu preâmbulo da sua Constituição, isso aqui é do Piauí, né? Olha aqui a do Piauí, né? O que que a do Piauí fala, né? Nós, representantes do povo em Assembleia Constituinte, sob a proteção de Deus, olha, repetiu, viu? Repetiu a repetiu a mesma da Constituição do Federal, né? Sob a proteção de Deus, continuadores da tradição e combatividade, firmeza, heroísmo e abnegação dos nossos antepassados, decididos a organizar uma sociedade aberta às formas superiores de convivência, fundada em valores da liberdade, igualdade e do trabalho, apta a preservar sua identidade no contexto geral da nação brasileira, promulgamos a seguinte Constituição do Estado do Piauí. Interessante, né? Esse preâmbulo fala do heroísmo, né? Batalha de Genipapo. Mas não é obrigatória. Hein? Ela não é obrigatória. Não, não é. Aí a decisão do Supremo foi dizer que o preâmbulo não é de repetição obrigatória. Os estados, quando estivessem fazendo as suas constituições, poderiam ter preâmbulo ou não ter preâmbulo. E poderiam colocar a expressão ou não colocar a expressão, não era obrigatório, né? Sobre a proteção de Deus. E aí foi um caso interessante porque debateu a natureza jurídica desse texto aqui, né? O que que ele é? Se ele é norma, se ele não é norma, porque o texto, a norma mesmo, só seria a partir do artigo 1º, norma jurídica. E aí o consenso que se formou, a decisão final que se formou, é que o preâmbulo de uma Constituição, ele não é norma jurídica. Norma jurídica é aquilo que que te obriga a fazer alguma coisa, que te proíbe de fazer alguma coisa, ou que te autoriza a fazer alguma coisa. Então, preâmbulo não é norma. Norma seria os artigos, né? Os articulados. Os artigos, sim, seriam normas jurídicas. E qual seria a função do preâmbulo, né? A função do preâmbulo seria uma função hermenêutica, principiológica, para orientar o aplicador dessa norma jurídica, as normas, né, dos artigos, quais são os propósitos de quem escreveu esses artigos, qual era o sentimento que eles estavam imbuídos quando criaram esses artigos, enfim, mas era nesse sentido, né? E a nossa Constituição aqui, o preâmbulo da nossa Constituição é um texto muito carregado de princípios, né? Então ele fala sobre assegurar direitos sociais, assegurar direitos individuais. Curioso que os direitos sociais estão em primeiro e depois vem os individuais, né? Diferente da ordem que está no texto constitucional, né? No texto constitucional, o artigo 5º vem primeiro, os direitos individuais, e o artigo 6º, que é os direitos sociais, vem em seguida, né? Mas aqui no preâmbulo eles estão invertidos, né? Primeiro os sociais, depois os individuais. Então tem uma série de mensagens hermenêuticas aqui, ou seja, para quem for aplicar o texto constitucional, saber de quem os escreveu, né? Saber de que os congressistas que escreveram o texto constitucional, saber em que sentimento eles estavam imbuídos, né? Então, o poder constituinte decorrente é esse, é o poder constituinte de fazer a sua própria Constituição. Recapitulando, o poder constituinte derivado reformador é aquele que faz uma emenda constitucional, aquele que tem o poder de fazer uma emenda constitucional, e aí o artigo que é, assim, de leitura obrigatória para vocês, e é o artigo 60, né? O artigo 60, que ele fala do processo de criação de uma emenda, de uma emenda constitucional, exercício do poder constituinte derivado reformador, né? E se sabe que o poder constituinte derivado reformador é aquele
poder de fazer emendas, ele não pode ir contra o poder constituinte derivado, o poder constituinte originário, perdão, o poder constituinte originário. Por que que ele não pode ir contra? Porque não faz sentido se o poder constituinte originário é aquele que inaugura uma nova ordem constitucional, é aquele que dita os padrões que daqui para frente aquele Estado vai seguir, não faz sentido que um poder constituinte menor, que é o poder constituinte derivado reformador, possa subverter a ordem e anular, por exemplo, conquistas garantidas pelo poder constituinte originário. Por que que isso é importante? Porque, dependendo do ambiente político em que estiver acontecendo aquele Estado, podem gerar uma série de emendas constitucionais tendentes a desfazer o que o poder constituinte originário mandou fazer, ou fez, né. Então, fica uma situação, estranha no sentido de, se o poder constituinte originário, ele é superior, supremo, ilimitado, instaura uma nova ordem, como é que um poder inferior a ele, que é o poder constituinte derivado reformador, como é que numa emenda constitucional eles podem, desconsiderar coisas que o poder constituinte originário considerou? Então não pode, não pode. Essas emendas constitucionais que violam a mensagem do poder constituinte originário, elas devem ser declaradas inconstitucionais. E aí é interessante um caso que teve sobre as emendas constitucionais, uma emenda constitucional que tratou do tema da vaquejada. O nosso artigo, o nosso 225. O nosso artigo da Constituição 225, a Constituição tem 9 títulos e ela está dividida, nesses 9 títulos, falando sobre vários temas, né. Quando chega nessa parte aqui da ordem social, que fala do meio ambiente, tem um capítulo que vai tratar sobre o meio ambiente. Nesse capítulo aqui do meio ambiente, tem uma disposição normativa, tem um artigo, que fala sobre, proteção aos animais, para não ter, maus tratos, crueldade contra os animais. Bom, como é que eu sei se isso aqui é redação originária ou se isso aqui é redação decorrente do poder de emenda? Eu já mostrei como é que você vê, né, lá no site do Planalto, se está com uma emenda é porque está arriscado ou está alguma anotação em azul aqui dizendo que esse artigo passou por uma reforma, poder constituinte derivado reformador. Passou por alguma reforma através de uma emenda constitucional. Por que que eu estou mostrando esse artigo aqui, 225? Porque ele aqui tem uma norma falando sobre a proteção dos animais, ó. Vai descendo aqui falando sobre o meio ambiente, né, ele diz assim: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações". E aí nos parágrafos, lembra, esse símbolo aqui é os parágrafos, né, nos parágrafos e incisos ele vai desdobrando, isso aqui é um inciso, né, o inciso é em algarismo romano. Ele vai desdobrando esses princípios que estão no caput, né, isso aqui se chama caput, que é a cabeça do artigo, então, nos parágrafos ele vai desdobrando o que está no caput. E um dos desdobramentos dele, deixa eu achar aqui, fala sobre a questão isso aqui já passou por uma emenda, viu, em 2022, aqui, ó. Interessante, né. O meio ambiente, fala sobre a floresta, fala sobre várias coisas, né. Deixa eu ver. Eu acho que é aqui. Esse parágrafo aqui, ó, parágrafo 7º. Objeto de uma emenda constitucional, ó, tá vendo aqui, ó? Incluído pela emenda constitucional 96 de 2017. O que que essa
Emenda constitucional veio falar. Vamos ver aqui, ó. Olha o que ela diz aqui. Para fins do disposto na parte final do inciso 7 do parágrafo 1º deste artigo, então vamos ver o que diz o inciso 7 do parágrafo 1º deste artigo. Então a gente volta aqui no parágrafo 1º, tem vários incisos, né? Ó, parágrafo 1º, inciso 7º. Olha só o que diz. Tem aqui o caput, né? Aí tem o parágrafo 1º que diz assim: para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Ou seja, o poder público é obrigado a seguir esses itens aqui, né? Preservar e restaurar os processos ecológicos, preservar a diversidade e a integridade. A gente está procurando o inciso 7º, né? Definir em todas as unidades federais espaços territoriais para serem protegidos. Aí fala das unidades de conservação, áreas de conservação, parques ambientais, etc. Exigir para a instalação de uma obra o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental. Eu acho que vocês já ouviram falar nisso, né? Que toda obra precisa ter um estudo de impacto ambiental. Controlar a produção do emprego de métodos e substância que causam risco para a vida, qualidade de vida e ao meio ambiente. Promover a educação ambiental. Pronto, bem aqui, ó, o 7º. Olha só o que diz esse inciso. Está na redação original, né? Porque não foi mexido, né? O inciso 8 foi mexido, mas o 7 não. O que diz o 7? Proteger a fauna e a flora, vedada na forma da lei. Vedada significa proibida, né? Vedadas na forma da lei. O que é vedado? As práticas que coloquem em risco a função ecológica da flora e da fauna, provoquem a extinção de espécies da flora e da fauna. Essa parte finalzinha aqui que é o polêmico. Ou submetam os animais à crueldade. Bom, então o poder constituinte originário, que é quem escreveu esse texto aqui, tá? Não queria que os animais sofressem crueldade. E aí, com base nesse artigo bem aqui, né, nessa disposição normativa, houve uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei estadual, salvo engano, do estado do Ceará, que permitia a vaquejada. A vaquejada é uma prática em que você solta o boi e ele é perseguido, você solta o boi numa arena, numa área, e ele é perseguido por um vaqueiro, de que esse boi ele é puxado pelo rabo e ele tem que ser derrubado em uma determinada área. É mais ou menos isso, não é isso? Que é a vaquejada? É isso, né? Sabe? Eu lembrei do caso dos carroceiros aqui em Teresina. Os carroceiros também, né? Isso. Mas essa dos carroceiros foi pelo que eu vi pela imprensa, foi um projeto de lei, né, que foi aprovado na Câmara Municipal, que proibia, né, o uso dos animais para serem veículos de tração animal, para fazer transporte de carga, né? Mas até onde eu acompanhei, esse projeto foi vetado, né? E era exatamente dentro desse contexto, né? Para proteger os animais da crueldade. Mas até onde eu acompanhei, esse projeto foi vetado, não se tornou lei, né? E eu não sei como é que a Câmara de Vereadores trabalhou esse veto, né? Porque o veto pode ser derrubado, caso os vereadores entendam que seja derrubado. E aí eles votam e derrubam o veto. Mas eu não sei qual foi a consequência disso. Até onde eu acompanhei, ficou no veto do prefeito. Mas é um artigo que tem muitas implicações, né, de você, por exemplo, utilizar os animais para pesquisas científicas, de você fazer experimentos com os animais, enfim,
se isso seria crueldade. Mas N coisas podem configurar crueldade dos animais, né. Uma delas, o Ministério Público, que entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo, uma delas era justamente essa questão da vaquejada, que poderia causar crueldade aos animais. Porque uma vez que você puxa o rabo do boi, aquilo ali pode gerar, uma ruptura, do próprio rabo, pode gerar uma ruptura do rabo, pode gerar uma ruptura, danos na coluna vertebral do animal, pode gerar uma série de consequências, e isso, seria tratar os animais de forma cruel. Vaquejada, coisas do tipo como rodeio, que também o animal é colocado em situações que podem ser consideradas cruéis. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: o texto originário disse isso, né? Que é vedado. Vedado significa proibido, está escrito aqui vedado, né? Vedado, vedado, práticas que submetam os animais à crueldade. Então, a pergunta era: a vaquejada submete o animal à crueldade? O Supremo Tribunal Federal, quando estava julgando essa questão, disse, no fim das contas, que sim, a prática da vaquejada, por colocar os animais em situação de crueldade, porque, dentre outras coisas, quando você puxa o rabo, você causa danos, pode romper o próprio rabo do animal e etc. Então, isso causa crueldade. E aí proibiu a vaquejada, tanto a vaquejada quanto o rodeio, práticas que colocassem os animais em situação de crueldade, rinha de galo e assim sucessivamente. Aí, veja só, o que aconteceu? Depois que o Supremo deu essa lei, perdão, depois que o Supremo deu essa decisão, o Congresso não não gostou dessa decisão e resolveu fazer uma emenda constitucional dizendo o seguinte, aí vamos lá para a emenda constitucional. Emenda constitucional é poder constituinte derivado ou é poder constituinte originário? O que vocês acham? É o derivado, né? Poder constituinte derivado, né. Então, poder constituinte derivado pode menos do que o poder constituinte originário, pela lógica, não é não? Pela lógica, com Pela certeza. lógica vale menos. Aí, veja só, o poder constituinte originário tinha dito aquilo lá, né, proibida a prática de que leve os animais à crueldade. Aí, o Supremo declarou, proibiu as práticas que levassem os animais à crueldade, como, por exemplo, a vaquejada. E aí, o Congresso fez uma emenda constitucional, essa emenda constitucional aqui 96, 2017, dizendo o seguinte: olha só o que o Congresso fez. Para os fins do disposto na parte final do inciso 7 do parágrafo 1º deste artigo, que é justamente aquilo que a gente estava lendo, né? Proibir os animais a serem colocados em situações de crueldade, não se considera cruel as práticas desportivas que utilizem animais. Então, práticas desportivas que utilizem animais. Então, você pensa aí, hipismo, utiliza animal, vaquejada, utiliza animal, rodeio, utiliza animal, né? Pensem aí, as práticas que utilizem animais, né? Então, o Supremo disse, não pode vaquejada. E aí, porque causa crueldade dos animais. Aí o Congresso vem e faz uma emenda constitucional, essa emenda constitucional 96, dizendo o seguinte, pode sim usar animais em práticas desportivas. Aí eles botaram uma condição, né? Desde que sejam manifestações culturais. Então, manifestação cultural pode, né? Conforme o parágrafo 1º, 215 da Constituição, registrados como bem imaterial, integram o patrimônio cultural brasileiro, regulamentado por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Então, pode sim ter prática com os animais, desde que seja assegurado o bem-estar dos animais envolvidos.
eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas o que o Congresso manifestou foi dizer o contrário do que o Supremo disse, né. O Supremo disse: "Não pode práticas que coloquem os animais em crueldade". E aí o Congresso vem e escreve uma emenda constitucional dizendo assim: "Pode, pode, desde que sejam práticas culturais, desde que sejam manifestações culturais e seja assegurado o bem-estar dos animais envolvidos". Que haja uma lei que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Esta emenda constitucional, ela praticamente invalidou a decisão do Supremo, porque o Supremo tinha dito: "Não pode prática desportivas que coloca os animais em crueldade, não pode vaquejada". E aí o Congresso fez uma emenda, depois que soube da decisão do Supremo, fez uma emenda constitucional dizendo justamente o contrário, que pode, entendeu? Ele fez só dizendo agora, mas tem que assegurar o bem-estar do animal, né. Agora como é que você assegura o bem-estar do animal se ele é puxado pelo rabo? Onde é que vai estar o bem-estar? Você pode puxar com pouca força, alguma coisa assim? Pense aí, como é que você assegura o bem-estar do animal puxando ele para um rabo da vaquejada, porque a vaquejada é isso, né. A vaquejada, você puxa o animal pelo rabo. Nem faz sentido, né, professor? Nem faz muito sentido essa frase aqui. Porque você puxa o rabo, depois vai lá e faz carinho, é? Como é que é? É, alguma coisa assim, você depois passa um remédio, alguma coisa É, assim, aí assegura o bem-estar do animal. Não tem como, né, é inviável, mas a mensagem que fica é: o constituinte originário disse que não pode práticas que colocam os animais em crueldade. O constituinte derivado foi e disse que pode, desde que se assegure o bem-estar e seja práticas culturais. Agora a pergunta é, essa emenda constitucional 96 aqui, ela está sendo questionada no Supremo novamente, né, porque, eh, ela está violando o que disse o poder constituinte originário. E aí, qual que vocês acham que vai ser a decisão do Supremo, declarando essa emenda constitucional aqui, constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional. é. Inconstitucional, né. Por Sim, com quê? certeza. Porque é uma violação do poder constituinte originário. O poder constituinte originário, ele está escrito aqui, ó, não está, é a redação original, você vê que não está mexida, não está em azul, não tem nenhuma informação, não tem nada, né. É aqui, ó, o inciso 7, né. A única informação que tem é a lei que regulamenta esse inciso, mas mais nada, não está mexido, ele está original do jeito que o poder constituinte originário fez. Então, por isso que é importante a gente saber se um determinado artigo da Constituição, ele foi escrito pelo poder constituinte originário, a sua redação que está, ou se ele foi constituído ou se ele foi escrito pelo poder constituinte derivado, porque tem muita diferença. O poder constituinte originário é aquele que inaugura uma nova ordem jurídica, e aí os congressistas, quando os constituintes, quando eles escreveram esse texto constitucional em 88, eles disseram com todas as letras: "Não podem submeter animais à crueldade". E aí vem leis várias, né, de vários estados dizendo que pode ter vaquejada e que a vaquejada coloca os animais em crueldade, mas o Supremo foi lá e disse: "Não pode, essas leis que autorizam a vaquejada, elas são inconstitucionais, porque o constituinte originário diz que os animais não podem ser submetidos à crueldade". E aí proibiu-se, né, não pode ter práticas que colocam os animais em crueldade. E aí o Congresso disse: "Não, pode". Né, mas veja, o Congresso disse que pode no exercício do poder constituinte derivado reformador. Está aqui, ó, incluído pela emenda constitucional 96. Se a gente está aprendendo aqui que o poder constituinte originário, ele é pleno, ilimitado, superior, ele que inaugura, o poder constituinte originário é que ele inaugura uma nova ordem.
Então ele pode tudo, ele pode ditar novas regras, que é uma nova Constituição que ele está fazendo. O poder constituinte reformador, ele não tem esse poder de fazer uma nova Constituição. Qual é o poder que ele tem? É de ajustar a Constituição atual, fazer pequenas reformas pontuais em alguns artigos para melhorar a aplicação dessa Constituição. Mas, de forma alguma, esse poder constituinte reformador pode ir contra o que disse o poder constituinte originário. Dessa forma, você subverte. Concordam ou não? Dessa forma você subverte, né, a ordem. Sim, sim. Então, este dado é muito significativo, tá? E não é só esse exemplo, né? Se você pesquisar mais, você vai encontrar situações em que o poder constituinte reformador, acaba avançando, né, no seu poder, né? Se for fazer um estudo aqui dessas cento e tantas emendas, né, 134 emendas, algumas delas aí exorbitam, né? Exorbitam mais do que eles podiam. Eles entraram em temas que eles não poderiam ter entrado. Então, não é o fato da Constituição permitir que ela seja emendada, que ela pode ser emendada sem considerar o que o poder constituinte originário pensou. Senão não adiantou, né? Não adiantou nada você ter feito um poder constituinte originário, se a todo momento tudo que foi colocado aqui pode ser desfeito, né? Pode ser Professor, desfeito. Opa, mas por que isso acontece? Por que tá aqui, então, vamos dizer? Por que por, realmente aquela porque iniciativa e tudo, a deliberação para poder ser aprovado, não? 1/3, 3/5 e tudo. Mas se vai contra, né? é, por quê? Porque essas questões têm a questão jurídica, né, e tem a questão política. Então, às vezes, a questão política ela ganha muito apoio político, ganha muita força política, ganha muitos apoiadores. Então, por exemplo, você imagina o tanto de gente que curte, é adepto, pratica, incentiva, ganha dinheiro, né, com esse tipo de prática, né, com as vaquejadas, por exemplo, ou rodeios e aí por diante. Então, você consegue angariar apoio político, você consegue cumprir aí essa regra jurídica lá de 1/3, né, dos deputados ou 1/3 dos senadores, porque você tem força política. E aí lá dentro da tramitação você consegue os 3/5 dos votos, e aí pronto, você consegue uma emenda constitucional em vigor e produzindo efeitos, né. E aí você deixa agora a cargo do Supremo, quando for chamado, e ele já foi chamado, né, a trabalhar essa questão da vaquejada, já com relação a esta emenda, né, essa emenda nova que em outras palavras desdisse o que o Supremo tinha dito, né. Então, é a questão política. Por que, Samuel, por que surgem essas emendas constitucionais inconstitucionais? É porque em um determinado momento histórico, elas têm o apoio político, elas conseguem os número de mínimo, né, para assinatura, consegue o número mínimo de votação, e conseguindo o número mínimo de assinatura e o número mínimo de votação, ela é promulgada e ela já começa a entrar em vigor e produzir efeitos. E aí cabe agora uma discussão jurídica no Supremo, porque o Supremo vai ser chamado a decidir essa questão, para saber o limite do poder constituinte derivado reformador. Qual é o limite dele?
tá? Porque a Constituição estabelece o limite lá das cláusulas pétreas. Se mexeu em cláusula pétrea, não pode nem ser objeto de deliberação, tá? Sim. Mas e quando não mexe em cláusula pétrea? Quando mexe num tema que não é propriamente cláusula pétrea, mas é um tema que o poder constituinte originário disse que era para ser dessa forma. E o poder constituinte reformador está dizendo assim, não, agora é desta forma. Então não deve ser assim, né? Não pode ser assim, não deve ser assim, não pode ser assim. E por que que surge? Porque tem apoio político e é até aquela emenda que a gente falou da menoridade, né? Da menoridade penal, ela sempre vira e mexe, ela sempre aparece no noticiário, ela sempre aparece ali na, na, nos debates, tentando passar, né? Para mudar lá o artigo 228 da nossa Constituição, para reduzir lá de 18 para 16, enfim. Mas toda vez não passa, né? Porque ali tá mexendo em cláusula pétrea, então ali não pode de forma nenhuma passar. Mas se alguma vez, se em algum momento passar, porque para passar precisa disso daí, né? Um Sim, terço no mínimo dos membros da Câmara e tal. o E os 3 228 em si, ele não passa por causa da cláusula pétrea, né? É é. a última cláusula, né? Mas veja, mesmo se passar, porque aí é uma questão política, né? Uma questão política, né? Uhum. De mesmo se passar, quando ela for promulgada e estiver produzindo efeitos, alguém vai questionar no Supremo essa essa emenda constitucional e vai dizer: Supremo, essa emenda é inconstitucional, ela violou a cláusula pétrea. E o Congresso acabou aprovando uma emenda que é inconstitucional. E aí a última palavra vai ser do Supremo. O Supremo Tribunal Federal vai ter que dizer, na verdade, se essa emenda constitucional é constitucional ou inconstitucional, né? Professor, mas ela não é contra-majoritária? A emenda constitucional é contra-majoritária? Não. Não, pelo contrário. Dependendo, como o Samuel estava falando, por que que surgem esses temas, por que que surgem esses tipos de emenda? É justamente porque há um ambiente político favorável, por exemplo, aquela questão da vaquejada. Uma bancada muito importante no Congresso, a gente já falou isso, é a bancada ruralista, né? Uhum. É a bancada ruralista. E aí você veja, a bancada ruralista, ela é contra ou ela é a favor da vaquejada? O que que vocês imaginam? Por favor. Uhum. Plenamente a favor, Eu né? acho que ela é a favor porque dá recursos para ele. Plenamente a favor. Então, se eles conseguirem reunir um terço de deputados ou um terço de senadores e conseguirem reunir os 3/5, que é o número que basta para aprovar essa emenda, eles conseguiram e aprovaram. Tá aí a emenda, né? Tá atendendo os interesses dele, politicamente eles conseguiram os bônus, os ganhos, mas juridicamente isso é válido? Isso vai ter, condição de ser colocado em prática? A última palavra quem vai dizer é do Supremo. O Supremo é que vai ser chamado a debater e os 11 ministros lá do Supremo é que vão dizer se ela é constitucional ou inconstitucional. Pelo que nós estamos estudando aqui em direito constitucional, poder constituinte originário, ele é ilimitado, ele é o todo-poderoso. Poder constituinte derivado, ele é limitado, justamente pelo poder constituinte originário. Então ele não pode tudo. E ele não poder tudo significa ele não poder ir contra o poder constituinte originário, que é o poder nato, é o poder político por excelência, porque ele inaugura tudo, ele inaugura um novo Estado. Então, pela lógica, o poder constituinte derivado não pode ir contra o que ele decidiu, o que o poder constituinte originário decidiu. E aí, se isto acontecer, o Supremo vai declarar ela inconstitucional. Por isso que a enquete que eu fiz aqui com vocês. O que, que vocês acham que o Supremo. O que vocês acham que o Supremo. O telefone está falando sozinho aqui.
O que vocês acham que o Supremo vai fazer? O Supremo vai declarar inconstitucional. Então, o componente jurídico é o componente político é outro. Então, todas essas questões vocês sempre vão observar. Tem uma carga política muito forte e tem uma carga jurídica também muito forte. E são dois ambientes, são duas arenas em que são colocadas ferramentas, instrumentos diferentes. Então, ali, na geração dessa emenda para aprovar, tem acordos, tem lobbies, favorecimentos e etc., que são as ferramentas utilizadas pela política para conseguir esse apoio, para conseguir essa adesão. Já com relação ao jurídico, não. Quando o Supremo vai olhar se é constitucional ou inconstitucional, ele vai na doutrina do direito constitucional, ver o que a doutrina fala sobre o que é o poder constituinte originário, o poder constituinte derivado, vai olhar o texto da Constituição, ver que o constituinte originário proibiu práticas que colocassem animais em crueldade, e o derivado permitiu, porque em outras palavras ele permitiu. Ele só não foi assim expresso dizendo assim, é permitida a prática cruel contra os animais. Mas ao mesmo tempo em que ele diz que é permitida a prática desportiva com os animais, quando elas são práticas culturais, desde que assegure o bem-estar, ele está dizendo exatamente, é possível a vaquejada, é possível o rodeio, e são práticas que colocam os animais em crueldade. Então o Supremo vai ter que analisar. E aí, Flávia, o Supremo, quando decide, sempre quando o Supremo decide, ele decide preservando direitos fundamentais, preservando garantias constitucionais. E essa forma de decidir é totalmente diferente da política. A política vai atender interesses de maioria, vai atender interesses corporativos, vai atender interesses A, B ou C. Na questão jurídica, não. Vai se analisar se viola ou não viola direitos fundamentais, se viola ou não viola o texto constitucional. E aí pode ter, sei lá, 200 milhões de habitantes no Brasil, 180, 190 milhões são todos favoráveis à vaquejada. E aí o Supremo vai olhar isso, números? Não. Por isso que eu digo que ele é contra-majoritário. Quando o Supremo decide, ele não decide para agradar a sociedade A, B ou C, quantidade de praticantes, imagina que 190 milhões de brasileiros fossem praticantes de vaquejada. Todo mundo ia querer que essa lei fosse declarada constitucional. E o Supremo disse, não, essa lei é inconstitucional porque coloca os animais em crueldade. E o Constituinte originário proibiu práticas que colocassem o animal em crueldade. Aí vem o Congresso, faz essa emenda constitucional, ganha apoio popular, ganha bônus políticos, e aí o Supremo vai ter que ser chamado de novo a dizer, esta emenda constitucional é inconstitucional. Ah, mas a maioria da população brasileira quer que essa emenda constitucional valha, que ela seja, tenha valor jurídico. Sim, mas a decisão do Supremo não é para agradar a maioria. Por isso que eu falei, Flávio, que a decisão do Supremo, a decisão do Poder Judiciário como um todo, são decisões contra-majoritárias. Porque se fosse para agradar a maioria, não precisava de juiz. A gente colocava uma enquete, fazia uma votação, e o que a maioria decidisse está decidido. Não é assim que a justiça funciona. Ela não funciona para agradar maiorias de momento. Não. Ela existe para assegurar direitos fundamentais, ela existe para assegurar a garantia da Constituição, ela existe para assegurar o respeito à Constituição, ao texto constitucional. Porque, veja, são muitos, a gente estudou vários documentos históricos, né, teve muita guerra, muita batalha, muita gente morreu, muita briga para a gente chegar nesses direitos que a gente tem hoje, direitos fundamentais. E aí, à medida em que a gente abre mão deles e começa a aparecer uma mudancinha aqui, depois outra ali, é sempre aquele ditado, né? Onde passa um boi, passa uma boiada, né? Fazendo um trocadilho aqui com a Professor, vaquejada, né? mas nessa nova interpretação constitucional tem até um tópico, né, que a gente vê, que é a presunção de constitucionalidade, né? Que fala que tem que ter a presunção relativa e absoluta, né?
Por isso que você tem que analisar as normas que são produzidas pelo Congresso, analisar do ponto de vista da constitucionalidade, quando o Supremo é chamado a debater se aquela norma é constitucional ou não, o Supremo tem que partir do princípio de que aquela norma é constitucional, porque, afinal de contas, foi produzida pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional representa o povo brasileiro. Então, em outras palavras, o povo brasileiro quis aquilo, né? Então, há uma presunção de que o que é produzido pelo Congresso é constitucional. Para você derrubar essa presunção de que aquilo que é produzido pelo Congresso é constitucional, você precisa demonstrar que há uma violação grave, há uma violação evidente, há uma violação ali a um preceito constitucional, a uma garantia constitucional, ao texto constitucional, como é o caso nesse caso, né? O texto constitucional diz, não pode ter prática com animais que levem à crueldade. É um dilema sempre, né? Porque quando o Supremo é chamado a decidir sobre uma determinada norma e diz que ela é inconstitucional, ela vai desagradar muita gente, principalmente o Congresso Nacional, porque o Congresso é que faz as normas. E essas normas depois são julgadas inconstitucionais, né? E aí, por que elas surgem? Por causa do ambiente político, articulações políticas e o ambiente favorável fazem elas surgir. Deveriam surgir? Não, né? Deveria todo tempo ficar o Congresso ser sempre vigilante, não permitir que surjam normas inconstitucionais, mas nem sempre é assim, né? Esse seria o mundo ideal, Samuel e Flávio. Entendi. Esse seria o mundo ideal que o Congresso não deixasse surgir nenhuma norma constitucional, inconstitucional, né? Agora tem um debate aí falando sobre mais uma proposta de emenda constitucional que pretende, esse não é da vaquejada, não tem nada a ver, mas pretende agora revisar, essas PECs sempre aparecem, né? Mas agora o Congresso quer poder sustar decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, quando elas forem monocráticas, né? Então, decisão monocrática, para explicar para vocês, é a decisão tomada por um dos ministros, né? As decisões do Supremo, elas são tomadas em colegiado, elas são tomadas pelo conjunto dos ministros. Essa que é o normal de sair uma decisão do Supremo. Mas em determinadas situações urgentes, que não dá para reunir toda os 11 para deliberar, em situações dadas urgentes, um deles, o ministro que está relatando o caso, cuidando do caso, presidindo o caso, que vai ser julgado, pode dar decisões monocráticas. E essas decisões monocráticas, elas ficam valendo até que o colegiado, que são o conjunto dos ministros, deliberem sobre elas. E aí o Congresso Nacional quer acabar com esse poder. O poder de um ministro do Supremo poder dar decisões monocráticas, que o Supremo agora só pode se manifestar sobre forma de colegiado. Então, caso o ministro desse uma decisão individual, essa decisão ia ser sustada pelo Congresso, né? Então, veja, é um ambiente, dependendo do ambiente político, dependendo da vontade da maioria, essa proposta de emenda constitucional pode até surgir, pode até virar proposta de emenda constitucional realmente, e virar uma emenda constitucional. Agora veja, ela tá atacando diretamente a funcionalidade de um outro poder, porque de longa data, os tribunais, eles sempre se manifestaram ou de forma colegiada ou de forma isolada, só um membro. Por quê? Porque dadas situações urgentes, não dá para reunir todos. Imagine se nós fôssemos aqui o Supremo, nós somos 13 que estão aqui, né? 12 que estão aqui. Imagina, para reunir vocês 12 agora, agora foi difícil, né? Teve gente que não pôde vir, não sei o quê. Na verdade, vocês são mais que 12, são 17, né? Imagine que nossos Supremos fossem os 17. Nós somos 11, né?
Aí imagina que chegou um caso urgente para deliberar, caiu na minha mão para eu decidir. Aí eu disse: "Gente, nós somos o Supremo, vamos ter que nos reunir para deliberar este caso, que chegou agora, urgente, uma situação, que precisa ser dada uma decisão agora. Vamos marcar". Aí o Antônio diz assim: "Não, eu não posso hoje". Aí a Ana Cecília: "Não, eu não posso, vamos deixar para amanhã". A Bruna diz: "Não, eu também não posso". Já pensou para reunir todo mundo para deliberar uma situação urgente? Pode ser que aquela pessoa que aquela situação que esteja precisando daquela decisão urgente acabe perecendo, acabe causando um dano maior. Então, os tribunais sempre trabalharam assim: decisões monocráticas para casos urgentes e decisões colegiadas quando é possível fazer essa decisão colegiada. Professor, Diga. mas essa PEC é tão desnecessária porque ela interfere diretamente na separação dos poderes. Sim, Para ela que está. esse tumulto todo no É. Congresso? Mas assim, dependendo da maioria de momento, dependendo do ambiente político, dependendo das forças políticas, dependendo se você cumpre aí a regra do artigo 60, essa PEC pode vir a ser, realidade no mundo jurídico. E aí ela é inconstitucional. Você mesmo está dizendo aí, ela interfere no funcionamento do poder. Os poderes são harmônicos e independentes entre si. Então, eles não um poder não pode interferir no outro. Essa é a regra da Constituição, do poder constituinte originário. Olha só como é importante estudar o poder constituinte originário. O poder constituinte originário diz que os poderes, tá bem aqui, ó, a República Federativa do Brasil, na soberania, pluralismo político, os poderes, ó, são poderes independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Então, se quem escreveu isso aqui foi o Constituinte originário, dizendo que os poderes são independentes e harmônicos, tá, entre si. Então, se o legislativo está interferindo no judiciário, com essa PEC, que vira e mexe está no noticiário, o que acontece? O legislativo está violando essa regra criada pelo poder constituinte originário. Veja, o legislativo, no poder constituinte derivado reformador, está violando uma regra criada pelo poder constituinte originário. Veja como isso é importante, entender isto, tá? E aí o Samuel diz: por que aparecem essas emendas constitucionais? Bom, basta ter um ambiente político adequado e essas emendas vão aparecer. De repente, a maioria do momento, ela é contra as decisões do Supremo. O Supremo está dando decisões que está desagradando determinados setores, e esses setores começam a pressionar o Congresso, para o Congresso fazer alguma coisa, e, entendeu? Depende do ambiente político que se forma. E aí surgem normas, eu não estou nem falando de emendas constitucionais, porque emendas seria ali o topo, né? Depois da Constituição vem as emendas constitucionais. Eu falo mesmo de leis mesmo ordinárias. Leis ordinárias, atendendo aos mais variados interesses, podem trazer no seu conteúdo alguma inconstitucionalidade. E quando o Supremo vai decidir, sempre vai ser contra-majoritário. Porque não foi o Congresso que decidiu essa norma? O Congresso não representa a maioria da população? Não representa representa a maioria não, representa a população, né? O Congresso são representantes do povo, né? Está escrito bem aqui, ó. A República Federativa do Brasil, formada pela União, e diz aqui, ó, parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo, todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos, ou diretamente nos termos da Constituição. Diretamente a gente já falou que é sobre o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. São as 3 formas de exercício direto do poder. Mas, via de regra, o povo exerce o poder através de seus representantes. Então,
os deputados que estão lá, senadores, os congressistas, os parlamentares que estão lá, e em última palavra, eles estão representando o povo. Eles estão decidindo pelo povo. Então, o povo outorgou os mandatos para estas pessoas e essas pessoas agora têm o poder de decidir pelo povo. Por isso que é uma decisão, quando o Supremo declara uma norma criada pelo Congresso como inconstitucional, ou uma norma criada por um parlamento qual que seja União, seja Estado, seja município, enfim. Quando o Supremo declara uma norma inconstitucional, em si já é uma decisão contramajoritária, porque se essa norma foi produzida pelo parlamento, o parlamento é a voz do povo, e o povo, em sua maioria, disse que aquela lei era para ser daquele jeito, que aquela norma era para ser daquele jeito, que aquela emenda constitucional era para ser daquele jeito. Então, quando o Supremo diz assim, olha, não vale, viola o poder constituinte originário, não vale, viola a emenda constitucional, viola a cláusula pétrea, viola a garantia fundamental, ele está dando decisão contra-majoritária, Flávio, é nesse sentido, tá? Ele não faz para agradar a maioria, ele faz porque tem que ser feito, porque ele é a última palavra. Então, sim, essa emenda constitucional, ela viola ali a separação dos poderes. O argumento do Congresso é que o STF age politicamente e não cumpre a justiça. Sim, tem as suas argumentações, né, para convencer, né, se eu quero convencer que se eu quero convencer a ganhar o seu voto, Flávia, que você é a deputada, é uma senadora, eu vou te convencer dessa informação. Eu vou chegar lá e vou falar, olha, você está observando que o Poder Judiciário como um todo, não é só o Supremo, o Poder Judiciário como um todo está dando decisões políticas, está interferindo no nosso poder como legisladores e está usurpando a nossa função, está legislando. E aí você quer defender o seu poder, Flávio. Você como congressista, você não pode. Nós somos os legisladores, nós somos os representantes do povo, nós é que podemos editar as leis, né? O Supremo não pode editar leis, o Supremo não pode fazer leis. Porque quando o Supremo declara inconstitucional alguma norma, isso é interessante falar, mas a gente vai ter uma aula sobre controle de constitucionalidade. Mas é interessante falar isso. Porque quando o Supremo declara inconstitucional, existem várias técnicas de declarar a inconstitucionalidade de uma determinada norma. Uma das técnicas é a interpretação conforme. O que é a interpretação conforme? Imagina que uma determinada norma permite várias interpretações. Eu, como Supremo, digo o seguinte: olha, esta norma permite várias interpretações, mas eu só vou permitir a aplicação dela se ela for nesta interpretação X. E as outras todas, elas são consideradas inconstitucionais. Então, eu só autorizo a continuidade dessa norma se ela for interpretada desta forma. É o que aconteceu, por exemplo, com o casamento homoafetivo, que nunca surgiu lei, no Congresso nunca fez a lei permitindo o casamento homoafetivo, mas o Supremo, interpretando o Código Civil, deu interpretação conforme a Constituição e disse, olha, este artigo do Código Civil, que fala sobre o casamento entre homem e mulher, que fala sobre a união estável entre homem e mulher, só pode ser interpretado na medida em que ele permitir também o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Porque isso viola, se não for assim, se você não fizer esta interpretação, você vai violar o artigo 3º, que fala de uma sociedade livre de preconceitos, igualitárias. Você vai violar o direito à igualdade, que os casais homoafetivos também têm o direito, assim como os casais heteroafetivos, de se casar, de ter família, enfim.
Aí, veja só, Flávio, você como congressista vai receber essa informação e vai dizer assim: "Opa, nós congressistas é que temos o poder de dizer se pode ou se não pode ter casamento homoafetivo no Brasil, fazendo uma lei". Como é que o Supremo, interpretando o Código Civil, interpretando a Constituição, diz que agora pode o casamento homoafetivo e via indireta ele está fazendo uma lei. Não sei se tu está entendendo isso daí, vocês estão entendendo, tá? Então, via indireta ele estava criando uma lei. Então, assim, se eu chego com essa informação para você que é congressista, Flávio, você vai onde é que eu assino aqui a PEC para acabar com esse negócio aqui, acabar com esse poder, entendeu? Mas a partir do momento em que você vai se inteirar da história, a partir do momento em que você vai estudar direito constitucional, que você estuda direito constitucional originário, poder constituinte originário, poder constituinte derivado, que você sabe a função de uma emenda constitucional, você sabe que determinados temas não podem ser deliberados pelo Congresso no poder constituinte derivado. Por quê? Porque o poder constituinte derivado ele tem que se subordinar ao poder constituinte originário. Então, determinados temas eles não podem tudo. Se foi esse o modelo que o sistema, o poder constituinte originário quis, o Supremo desta forma, o Legislativo desta forma, é porque mais lá embaixo, né, nos artigos dos poderes, está organizado, a Constituição organiza o Legislativo, organiza o Executivo e organiza o Judiciário. Então, se eu pego como poder constituinte reformador e mexo nessa organização, mexo nessa forma, eu estou violando o poder constituinte originário. E essa é Então, uma das técnicas, né, professor? Essa interpretação conforme é uma das técnicas que é utilizada, né? é uma das técnicas de controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade ele é bem amplo, bem complexo, e uma das técnicas é justamente permitir que a legislação ainda fique viva, ainda fique aplicada, você não declara nulidade daquela norma, porque a consequência número 1 de você declarar uma norma inconstitucional é declarar a nulidade dela. Então ela é nula, ela não produz efeitos, ela é sem efeito algum. Mas ela tem efeitos outros, que se você declarar ela nula, você vai criar uma série de problemas, uma série de consequências. Então, existem essas técnicas que permitem que você preserve a legislação, você não precisa declarar que ela é nula, que ela é inválida, que ela é inconstitucional, mas você declara inconstitucional alguma interpretação que viole a Constituição e deixa válida só aquela interpretação que não viole a Constituição. Por que que isso é um problema? Porque direito é feito de palavras. Palavras são ambíguas, né, por natureza. Então, se eu falar casa, a palavra casa, ela pode ser casa de botão, né, casa de botão, casa, ela pode ser uma edificação, né, onde a pessoa mora. Então, o direito é feito de palavras, as palavras notoriamente são ambíguas, permitem mais de uma interpretação. Então, quando você transforma isso para uma norma jurídica, os conflitos que vão surgir dela são vários, porque ela permite várias interpretações. Então, se você for declarar ela nula, você não permite nenhuma interpretação dela. Simplesmente ela está nula. Mas se você quer preservar ela, por alguma razão é importante que ela fique ainda válida, preservada, você pode usar essa técnica de aplicar a interpretação conforme a Constituição, justamente para preservar essa norma e não retirar ela completamente do mundo jurídico. Mas, doravante, ela precisa ser aplicada neste sentido. E por Você isso. está falando desculpa, você está falando da jurisprudência. Não é. O que é uma jurisprudência? Essa palavra jurisprudência, ela é uma palavra que significa um conjunto de decisões num mesmo sentido. Tá? Isso que a palavra jurisprudência significa. É um conjunto de decisões em um mesmo sentido.
Então, se um determinado caso chega ao judiciário e o juiz decide de uma determinada forma, chega um segundo caso, ele decide também igual, e aí chega uma sequência de casos e ele decide de uma mesma forma, no mesmo sentido. Essas questões todas cabem recurso, chega nas cortes e as cortes decidem do mesmo sentido. Então, um conjunto de decisões, todas no mesmo sentido, forma o que a gente chama de jurisprudência. Então, um exemplo simples, né, que de direito consumidor, que tinha até um tempo desse vários casos, né? Caso de fila de banco, né? Ficou na fila do banco a mais dos horários que a lei permite, e aí entra na justiça para pedir, pelo seu direito do consumidor, uma indenização, porque o banco violou a lei da fila, né? E passou mais tempo do que previsto na lei. Tem leis que falam em 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos, enfim. Aí você espera a decisão do juiz, o juiz diz, concordo, tem dano moral. Chegou o segundo caso, o juiz diz, concordo, tem dano moral. Então ele começa a dar várias decisões no mesmo sentido. As partes recorrem dessa sentença, vai para revisão nos tribunais e os tribunais confirmam a mesma decisão do juiz, dizendo que em caso de demora em fila de banco, enseja ou dá direito a uma indenização. Chega o primeiro caso, chega o segundo, chega o terceiro, enfim, uma sequência de casos, o tribunal dizendo que cabe dano moral em caso de indenização. Forma-se então, Flávia, uma jurisprudência sobre esse tema. Qual é o tema? Se o consumidor ficar mais tempo do que a lei diz na fila, ele tem direito a uma indenização. Aí, então, isso forma uma jurisprudência. Essa jurisprudência é um conjunto de decisões reiteradas da justiça no mesmo sentido. Então, você já pode ficar tranquilo dizendo assim: bom, eu sei que se eu entrar numa fila e passar mais tempo do que a lei autoriza, eu vou ter direito que o banco pague uma indenização para mim. Porque é assim que os tribunais estão decidindo, porque existe uma jurisprudência neste sentido, entendeu? No caso, não há conflito, né? No caso, acho que é porque assim, eu tinha essa confusão da hermenêutica com a jurisprudência. Entendi. A questão do sentido, e quando há, por exemplo, conflito, vamos lá, como você falou da questão do neoconstitucionalismo, né? Que permite, né, hermenêutica interpretar. Hermenêutica é uma ciência que estuda os significados das palavras, os significados das normas. A hermenêutica, ela tem várias ciências, mas no direito ela se chama hermenêutica jurídica. Nesse caso, a hermenêutica jurídica, ela é a ciência que estuda a interpretação do texto jurídico, que é o processo onde você encontra o significado daqueles termos. Lembra que eu falei que direito é feito, as leis são feitas de palavras e palavras são ambíguas e têm vários significados? Sim. Então você precisa de um processo de hermenêutica jurídica para conseguir entender qual é o significado daquela norma. Isso é o processo de hermenêutica, né? Ela estuda a interpretação da norma jurídica. A jurisprudência já pode ser entendida como o resultado disso. Pronto, depois que você fez o processo hermenêutico, interpretou uma norma, chegou a um determinado resultado, a partir daí chega o segundo caso, você encontrou o mesmo resultado, o terceiro, o quarto, e começou a vir uma série de casos reiterados e que você está decidindo como julgadora no mesmo sentido, então você forma uma jurisprudência a respeito daquele tema. Uma jurisprudência a respeito daquele tema vai dar uma tranquilidade para a sociedade a respeito disso. Então, se eu for para o judiciário questionar uma determinada situação que eu já sei que a jurisprudência é firme nesse sentido,
é pacífica nesse sentido, então eu tenho mais segurança, eu tenho mais tranquilidade para fazer os meus contratos, para exercer a minha liberdade, a minha vida civil. Então, assim, a jurisprudência já é o produto do processo da hermenêutica. Então, primeiro você faz a hermenêutica jurídica, a interpretação da norma, o produto dessa interpretação, se for reiteradamente acontecendo em casos variados, você firma uma jurisprudência. Eu posso dizer assim, a decisão que o Supremo Tribunal Federal deu no caso do casamento homoafetivo é uma jurisprudência? Bom, eu posso dizer que é um precedente muito importante, é um precedente significativo e é um precedente vinculante. O que que é um precedente vinculante? É um precedente que todo o ordenamento jurídico brasileiro tem que seguir, né. Você pode chamar de jurisprudência, mas tecnicamente jurisprudência seria um conjunto de decisões no mesmo sentido. Quando o Supremo decide um caso, via de regra, ele, se é um caso um caso de inconstitucionalidade, ele decide aquele caso e se for pela primeira vez que ele decidiu aquele caso, né, aquilo lá é um precedente. E aquele precedente por ser dado pelo Supremo, é um precedente obrigatório que todos os juízes brasileiros devem seguir. Ou seja, toda a justiça brasileira deve seguir. Então tem uma diferença, viu, Flávio, entre hermenêutica, interpretação da norma e jurisprudência, né. Então quando o Supremo decide algum assunto, né, aquele precedente que ele decidiu, via de regra, deve ser seguido por toda a justiça brasileira. Então, além dele ter aplicado aquela decisão naquele caso, todos os outros casos ele tem que aplicar também. Todos têm que aplicar também, né? Porque não faz sentido, Não o aplicar em outro Supremo ano. o Supremo dizer, vamos imaginar um exemplo hipotético, né, o Supremo disse: "Cabe indenização por dano moral em fila de banco", por exemplo, né, o Supremo não disse isso, mas eu estou dando um exemplo hipotético. E o juiz aqui de Teresina, o juiz de Timon, o juiz que dizer que não, né, que não concordo com a decisão do Supremo, não cabe dano moral, estaria subvertendo o sistema. O sistema jurídico, gente, ele depende muito da lógica, e você vai observar que ele é muito lógico. Então, se você, tem um sistema lógico que, existe um órgão superior e existem órgãos inferiores, não faz sentido os órgãos inferiores se rebelarem contra o órgão superior e desdizer, né, o que o órgão superior diz. Isso é um exercício de lógica. Então, olha, só para completar, né, o poder constituinte originário é aquele limitado, o poder constituinte derivado é aquele decorrente lá que possibilita lá as emendas e tal, e o poder constituinte decorrente é esse dos Estados membros poder fazer a sua própria Constituição, tá? Poder derivado decorrente é isso. Eu até mostrei aí a Constituição do Piauí, né? Agora, tem a regra que eles têm que observar os poderes, os princípios constitucionais que estão na Constituição maior, que é a nossa Constituição de 88. Quando os estados forem fazer as deles, eles precisam observar os princípios de repetição obrigatória, tá? Quando eles têm alguns temas que eles precisam também tratar nas suas constituições, tá? Aí os temas estão aqui delimitados para vocês, os artigos em que precisam estar de repetição obrigatória nas constituições estaduais. O poder constituinte derivado decorrente, ele tem uma peculiaridade, tá? Qual é? Quando você desce ao nível dos municípios, os municípios não têm poder constituinte derivado para fazer Constituição. Os municípios eles não podem fazer Constituição. E como é que eles fazem? Qual é a norma que organiza, que fala sobre
a divisão lá do poder executivo, do poder legislativo, porque município só tem poder executivo e poder legislativo, não tem poder judiciário. Qual é a norma que vai organizar aquele município? Bom, a norma que vai organizar é a lei orgânica. Então, a lei orgânica, municípios não fazem Constituição. A República Federativa do Brasil tem a Constituição, os Estados-membros, cada um tem a sua Constituição, mas os municípios não têm Constituição. Eles têm uma lei chamada Lei Orgânica, que faz as vezes de uma Constituição. É a lei mais importante do município. E o Distrito Federal é um ente sui generis, né? Porque ele é uma mistura de município e de estado. E ele não é nem município e nem estado. Ele é Distrito Federal. E o Distrito Federal, ele tem também essa lei orgânica, né? Ele se organiza, ele tem também essa função, porque o Distrito Federal, ele tem poderes do município e pode fazer leis como um município, e ora ele tem poderes como um estado e pode fazer leis como um estado. Mas ele não é nenhum nem outro, ele é, como a Constituição fala, o Distrito Federal, uma categoria diferente, né? Professor, Resumindo então que a o gente Distrito Federal tem uma Constituição? não, o Distrito Federal não tem Constituição, ele também é organizado em lei orgânica, é como lei orgânica, tá? Então, por ele não ser estado e não ser município, ele ser um ente diferente chamado Distrito Federal, ele pegou essa do município, tá? Para fazer a sua lei orgânica. Ele não tem Constituição, você não vai achar a Constituição do Distrito Federal. Mas você vai achar todas as outras constituições, de todos os outros 26, das outras 26 unidades da federação. Todos os estados têm a sua Constituição. E o Distrito Federal tem a sua lei orgânica. E todos os municípios têm a sua lei orgânica. Para resumindo o que a gente falou, poder constituinte derivado reformador, ele tem que obedecer o poder constituinte originário. Eu dei o exemplo aí para vocês do caso da vaquejada, né? Ele tem que observar a cláusula pétrea, as cláusulas pétreas que a gente já viu, que elas estão lá no artigo 60, parágrafo 4º. Então, essas cláusulas pétreas, o poder constituinte e reformador não pode violar. Então, só aqui, nesses dois itens, vocês observam que essa PEC aí que está na imprensa, né, que vai limitar o poder supremo, ela viola o poder constituinte originário, então não pode. E ela viola a cláusula pétrea também, né? Então não poderia. E o poder constituinte derivado reformador, ele também passa por um processo de revisão, que a gente já viu lá que 5 anos depois da promulgação da Constituição de 88, ela mesmo previu que passaria por um processo de revisão e acabou saindo as 6 emendas constitucionais de revisão. Basicamente, era esse o nosso tema, né? Poder constituinte originário, poder constituinte derivado, são temas bastante significativos. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Bola, isso aqui é muito interessante para a gente encerrar, né? Quando uma nova Constituição entra em vigor, o que acontece com as leis que foram feitas de acordo com a Constituição anterior? Alguém poderia dizer assim, bom, se instaura uma nova Constituição, aquelas leis todas perderam a validade, então vamos ter que fazer novas leis. E alguém poderia pensar assim, bom, mas fazer novas leis não vai dar muito trabalho, não já tem as leis já feitas, disciplinando várias coisas da nossa vida, tributos, propriedade, uma série de coisas. Não seria mais razoável você aproveitar toda essa legislação? E aí o que a Olga está falando, né? É que aí é que entra o fenômeno da recepção. Porque ao invés de você anular todas as leis que foram feitas
sobre a Constituição que foi revogada, porque uma nova Constituição entrou em vigor, ao invés de você anular tudo para trás, por que que você não faz um processo de recepção dessas normas? E aí esse processo de recepção dessas normas, ela vai dizer o seguinte: se a lei que foi criada antes da Constituição, quando ela for aplicada agora nessa nova ordem jurídica, ela não ofender nenhum princípio constitucional, nenhuma cláusula pétrea, nenhum nada, então não tem por que ela ser declarada nula. O legislador agiu bem lá e já pensou bem na frente, já protegeu direitos constitucionais, direitos fundamentais, não violou nada, ela não viola nada. Então ela é recepcionada, o fenômeno da recepção. E aí, ao contrapartida, uma norma que foi criada lá na legislação anterior, e que quando for aplicada aqui viola algum texto constitucional, alguma regra constitucional, essa norma ela simplesmente não é aplicada, ela não é recepcionada pela nova ordem judiciária. Precisa revogar ela? Não, não precisa revogar. Deixa ela sem aplicação, ela não foi simplesmente ela não foi recepcionada. O que vocês imaginam lá, são 513 deputados, 81 senadores, para um projeto de lei surgir, tem que votar na Câmara, votar no Senado, tem que ser aprovado e tudo, e é um processo muito custoso, muito demorado. Você imagina se tivesse que refazer todas as legislações passadas? Seria inviável, né? O Congresso não faria outra coisa a não ser refazer leis que já existiam. Então você deixa a cargo do Poder Judiciário aplicar no caso concreto se aquela lei feita na vigência da Constituição passada, se ela deve ser aplicada à nossa nova ordem constitucional ou se ela fica para trás, não é recepcionada. E às vezes pode acontecer dela ser recepcionada, mas ela recebeu uma nova roupagem, é curioso isso. Às vezes lá na Constituição passada, ela era uma lei ordinária e aqui na nossa ela tem que ser lei complementar. O caso típico é do Código Tributário Nacional, que quando ele foi feito lá em 66, o nosso Código Tributário Nacional é de 66, tá? O Código Tributário é que organiza a legislação sobre os tributos. Quando ele foi feito lá na Constituição de 66, era a vigência, a Constituição era de 46. Então, eram outras regras, eram outros princípios, e lá, uma norma que tratasse sobre organização de tributos não precisava ser lei complementar, bastava ser lei ordinária. E o Código Tributário Nacional, ele era lei ordinária. Ele é lei ordinária, né. Só que quando ele foi recepcionado pela nossa ordem constitucional, curiosamente, a nossa nova ordem constitucional diz que leis que organizam tributos, que disciplinam sobre a organização de tributos, tem que ser lei complementar. Lei complementar tem um quórum diferente de lei ordinária. E aí o que que aconteceu com o Código Tributário Nacional? Ele foi recepcionado na nova ordem constitucional, mas ele mudou de status. Ele era originalmente uma lei ordinária e agora ele é considerado uma lei complementar. Qual é o efeito prático disso? É que normas que forem alterar ele precisam ser leis complementares também. Uma lei complementar não pode ser alterada por uma lei ordinária. Uma lei ordinária pode alterar uma lei ordinária, mas uma lei complementar só pode ser alterada por uma lei complementar. Então, na prática, a consequência prática foi isso, né? Qualquer norma atinente a alterar o Código Tributário tem que ser uma lei complementar, porque ele foi recepcionado de um novo status constitucional. Isso é curioso. Bom, gente, esse era o nosso assunto de hoje sobre o poder constituinte, originário, derivado, decorrente e nossa nova ordem constitucional. Eu agradeço aí a nossa participação, né? Sempre que for possível e der certo, a gente pode fazer essas aulas online, né? Se todo mundo concordar. E
Não sei, eu acredito que tenha sido proveitoso, né, para vocês, do ponto de vista de não ter que ter o deslocamento, né, apenas para uma aula, já que a outra aula não aconteceu, né. Então eu fico aí na expectativa, outras oportunidades a gente pode fazer também. Olhando aqui o chat, isso mesmo, Olga, são recepcionadas. E boa noite aí para todo mundo, até o nosso próximo encontro na terça, tá bom? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Boa professor. Top.